O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que fora crucificado com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que Jesus estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós estávamos celebrando o dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a Virgem Maria também estava lá naquele momento. E eles começaram a falar novas línguas. Eles começaram a se encher da graça, do poder do Espírito. O Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo. E eles começaram a pregar. E nós vimos Pedro que, saindo ali do cenáculo, ele começou a pregar a boa nova, mostrando para aquelas pessoas que Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, ele é o Filho de Deus. Só que, um dia depois, a igreja comemora esse título maravilhoso de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem vários títulos. Ela é a mãe das virgens, ela é a rainha dos anjos, ela é a concebida sem pecado original, ela é aquela que foi assunta ao céu. Mas a igreja ela traz um título, a Igreja Católica, muito bonito para Nossa Senhora, e é o que nós estamos comemorando hoje como memória obrigatória. Maria, a mãe da Igreja. Mas por que Maria é a mãe da Igreja? Simplesmente porque ela é a mãe de Jesus. São Paulo, no capítulo 12, do versículo 12 até o 14, na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: ele compara a igreja como um corpo. O corpo é formado de cabeça,
de troncos, de membros, de órgãos. Assim é formado um corpo. E ele diz o seguinte, que esse corpo, que aí nós damos o nome de corpo místico de Cristo, tem por cabeça o Cristo e tem como membro, os membros do corpo, cada pessoa que pertence a essa igreja, os membros, as pessoas que pertencem à igreja católica. Então Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Acho que deu para você compreender. Então, uma vez que Jesus é a cabeça e nós somos os membros, e a Virgem Maria, ela é mãe de Jesus, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, então Jesus nos dá Maria como nossa mãe, como nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, porque São João, ele representa aqui todos os membros da Igreja Católica. Então, como Jesus nos dá ela como mãe, então é lógico que ela é a mãe da Igreja. Ela é nossa mãe. É por isso que nós católicos nos alegramos muito de dizer que nós somos filhos de Maria. Para nós isso é uma alegria muito grande. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes, levados aí pela questão do protestantismo, não compreenderam isso e acabam até, de uma certa forma, desprezando Nossa Senhora. E eu não penso, na minha lógica, na minha cabeça, eu jamais iria entender que uma vez que nós desprezamos Nossa Senhora, ou nós não, né? Me desculpa eu dizer assim, me perdoa. Uma vez que os nossos irmãos protestantes desprezam Nossa Senhora, Jesus iria ficar feliz com isso. Eu não compreendo. Imagine, eu tenho a minha mãe e as pessoas desprezam minha mãe, falam mal da minha mãe e eu iria me alegrar com isso? Não tem lógica. Sim, mas isso aí são os protestantes. Nós somos católicos e Maria é mãe da Igreja Católica, sabendo que o fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo. Quantas vezes eu já falei para vocês, né? Jesus é católico. Por que Jesus é católico? Porque ele é o fundador da Igreja Católica. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus funda a igreja no momento em que ele morre na cruz, como nós acabamos de ver aqui no Evangelho. E é interessante que São João, aqui no final, nós estamos no capítulo 19, do versículo 25 até o 34 do Evangelho de São João. Aqui vai dizer assim, no versículo 33, ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A igreja, por meio dos santos doutores e pela tradição da igreja, pelos ensinamentos dos santos padres, pelo depósito da fé, nos ensina o seguinte, que quando se diz que do lado de Jesus, quando aquela lança penetrou, saiu sangue e água, o sangue simboliza a Eucaristia. A água simboliza o batismo.
A igreja, ela se forma do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo e da Eucaristia. A igreja católica é assim. Imagina, uma pessoa jamais se tornaria católica sem se batizar. E nós jamais perseveraríamos na igreja católica sem a Eucaristia, sem a Santa Missa. Simples assim. Se nós tiramos o batismo da igreja católica e nós tiramos a Santa Missa, aqui a Santa Missa por causa da Eucaristia, nós não somos nada. Nós deixamos de ser católicos. Então, aqui nasce do lado de Cristo o sangue, a água. Sai o sangue e a água. E aí é o símbolo dos sacramentos que nos santificam. No dia de Pentecostes, o que foi que aconteceu? Os apóstolos saíram como missionários para pregar a boa nova. Mas a igreja nasce do lado de Cristo, da paixão, da sua morte. No momento em que a lança penetra no lado dele e sai sangue e água. Aí nasce a igreja. Repito, a igreja católica. Uma vez que nós pertencemos a esta igreja, que é católica, e aí nós precisamos entender mais uma coisa. Ela é católica porque ela está em todo o mundo, em todo lugar do mundo, aonde você for, tem membros desta igreja que ali está celebrando a Eucaristia, celebrando os sacramentos, se reúnem e participam da Santa Missa, são catequizados em todo o mundo. Ainda que seja uma igreja só, aqui eu digo igreja só, no sentido de que a palavra igreja quer dizer eclésia, que quer dizer reunião, convocação. Então, ainda que sejam convocados naquela cidade ou naquele país somente um grupo, ali é a igreja católica. Por exemplo, lá na Terra Santa, na cidade de Jericó, existe apenas uma igreja, a igreja do Bom Pastor, a igreja católica, e ali estão os cristãos reunidos. Mas aqui no Brasil nós temos o quê? Diversidades de igrejas católicas. Em uma cidade nós vemos muitas igrejas católicas. Mas aqui eu não estou dizendo que são muitas igrejas católicas no sentido que são igrejas separadas. Não, é uma igreja só, representada por essas comunidades que se reúnem, quer seja numa catedral, quer seja numa basílica, quer seja numa capela. Você está compreendendo? Então, essa igreja que é católica, que tem Jesus como cabeça e nós como membros, nós temos então Maria, que é mãe de Jesus, e uma vez que ela é mãe de Jesus, ela é nossa mãe, porque aos pés da cruz, como nós acabamos de ouvir agora no Evangelho, Jesus fala para João, João, eis aí tua mãe. E ele olha para ela e diz, eis aí o teu filho. Como eu já falei antes, só estou repetindo para ficar mais claro para nós. Então, João representa todos os católicos do mundo inteiro. E uma vez que Jesus está dizendo para Maria, eis aí o teu filho, ele está dizendo que todos nós, como membros da Igreja Católica, nós somos filhos de Nossa Senhora. Ela é mãe da igreja, ela é minha mãe, ela é sua mãe. Agora, se tem aqueles que rejeitam, problema deles. Eu creio
no que a Igreja Católica ensina, eu creio no que Jesus falou. João, eis aí tua mãe. Então ela está dizendo, Padre José Augusto, a minha mãe é tua mãe. Aí você quer André, você quer Maria, você quer João. Ele está dizendo a mesma coisa. Então Maria, a mãe da igreja. Mãe da Igreja Católica. Isso precisa ficar bem claro, porque a Igreja de Cristo é uma só. Você entendeu isso? Mas Padre José Augusto e tantas igrejas que estão aí, meus irmãos, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, é a Igreja Católica. Isso é o que o Catecismo da Igreja nos ensina. Os santos padres nos ensinaram no decorrer da igreja e o próprio Cristo falou a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Agora, se os outros estão dizendo aí que aonde eles estão é igreja, aí é problema deles. Eu não estou dizendo por uma dedução, eu estou falando a partir de uma verdade. Eu pertenço e você pertence à Igreja Católica, à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa Igreja Católica, que Jesus fundou quando ele morre na cruz, logo depois que nós somos batizados, porque Jesus falou que para se tornar membro desta igreja é preciso ser batizado. Foi isso que Jesus falou lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Ide por todo o mundo, ele envia os apóstolos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A condição é crer em Jesus, a segunda condição é ser batizado. Não basta somente crer em Jesus, é preciso ser batizado. Quem batiza é a Igreja Católica. Antes do século XVI, ali 1517, por aí, quando houve o cisma, ou seja, a divisão da Igreja Católica que acontece com Martim Lutero. Antes desta divisão, não existia outras seitas, outras denominações que se diziam ser cristãs. Só existia a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, que no Ocidente, a Igreja de Cristo. Depois é que começou com Lutero essa divisão, e agora muitos aí estão dizendo minha igreja, essa é a igreja certa, e vão dando um nome, cada um dá um nome diferente, um monte de nome. Segundo uma pesquisa, me parece, eu não sei se é certo, mas no ano de 1980 tinha mais de 40 mil igrejas, imagina, mais de 40 mil, enquanto que Jesus só fundou uma, agora tem 40 mil não, 80 mil igrejas, não sei. Se for agora fazer a contagem, vai ter quanto? Você vê que confusão? Então hoje nós olhamos para Nossa Senhora, a mãe da igreja, e rezamos, como diz na oração da coleta da Santa Missa, que diz assim: Deus Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe, que é o que acabei de dizer. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja, está vendo aqui, meus irmãos, com clareza, a vossa igreja, qual é a igreja? A católica.
não são as outras que estão por aí. Fazei que a vossa igreja, é isso que nós padres estamos rezando hoje na Santa Missa, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda. O que significa se tornar mais fecunda? Que gere mais filhos, que muitos outros sejam batizados, aqueles que abandonaram que voltem, e aqueles que não são nada que venham, que sejam batizados, que ela se torne fecunda pela intercessão amorosa da Virgem Maria, que é mãe da igreja, e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos, está vendo? Que todos os povos se tornem católicos pela intercessão de Nossa Senhora. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Maria, mãe da igreja, nós nos voltamos para ti, ó mãe, e pedimos hoje que realmente aquilo que nós estamos rezando no sacrifício da Santa Missa, que a igreja do teu filho e a senhora, a tua igreja, porque a senhora é mãe, porque Jesus é o seu filho, que ela se torne cada vez mais fecunda, que muitas pessoas encontrem o caminho da salvação. Maria, mãe da igreja, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Amém.